Vida, morte é de suprema importância. Tempo rapidamente se esvai, oportunidade se perde. Cada um e cada uma de nós deve esforçar-se por despertar. Cuidado, não desperdice essa vida. Muito boa noite. Movimenta então o corpo, se prepara para ouvir o Dharma. Depois de ter ouvido os toques dos sinos do Zazen, final de Zazen. Foi muito bom, estava com saudade. Foi ótimo. Hoje, Charlotte Jokubeck vai começar o capítulo 4, que é relacionamentos. Ela vai falar sobre a busca. Todos os momentos de nossa vida são relacionamentos. Não existe coisa alguma que não seja relacionamento. Nesse momento, meu relacionamento é com o tapete, com a sala, com o meu próprio corpo, com o som de minha voz. Não existe nada exceto eu estar em relação a cada segundo. Conforme vamos praticando o que cresce em nossa vida, é, em primeiro lugar, não existe coisa alguma além de estar em relação com aquilo que está acontecendo num dado momento. Em segundo, nosso compromisso cada vez maior com essa relação. Bem, isso parece muito simples. O que interfere? O que impede nosso compromisso com o relacionamento humano específico, com o estudar, o trabalhar, o divertir-se? O que existe que bloqueie os relacionamentos? Uma vez que nem sempre entendemos o que significa estar numa relação com o momento presente, buscamos. Quando atendo telefonemas no centro, pergunto: bem, o que você tem em mente? Pode ser que respondam: sou uma pessoa que está buscando. Querem dizer que estão buscando uma vida espiritual.
As pessoas novas no centro me falam: estou aqui porque estou buscando. Enquanto orientação inicial para a prática, está muito bem que seja assim. Iremos em busca de algo, se sentirmos que falta alguma coisa importante para a nossa vida. Em termos tradicionais, estamos em busca de Deus. Em termos modernos, diríamos que estamos procurando meu verdadeiro ser, minha verdadeira vida, qualquer coisa dessas. Se queremos uma vida saudável, clareza, paz, precisamos entender o que se refere a esse buscar. O que buscamos? Dependendo de nossa vida particular, de nossa história passada e de nosso condicionamento, as buscas que empreendemos na vida serão diferentes umas das outras. Mas, no fundo, estaremos todos buscando uma vida ideal. Podemos defini-la como parceiro ideal, trabalho ideal, lugar ideal para viver. Mesmo que os ideais dos outros nos pareçam muito estranhos, as pessoas estão certas do que pensam que têm de encontrar e estão buscando isso. Numa prática como a nossa tendência é buscar o que se chama estado iluminado. É uma forma sutil de buscar, mas é preciso saber onde procurar. Se você olhar para o céu de San Diego à noite, na esperança de ver o Cruzeiro do Sul, jamais o encontrará. Você precisará ir até a Austrália e lá o verá. Precisamos saber o que significa olhar, procurar. Precisamos transformar nossas ideias a respeito dessa busca. E a prática é uma espécie de transformação. A iluminação não é algo que possamos buscar, mas pensamos que devemos ir em busca de alguma coisa. Então, estamos fazendo o quê? Embora eu esteja no centro de minha vida, estar nesse centro não me interessa. Parece que falta alguma coisa bem aí. Por isso me interesso em buscar a parte faltante. Distancio-me do centro, como os aros de uma roda. Primeiro numa direção, depois na outra. Tento isso, rejeito aquilo. Isso parece favorável, aquilo não. Estou buscando, buscando, buscando. Talvez esteja em busca do parceiro ideal. Bem, ele tem determinadas qualidades, mas sem dúvida, em outras não corresponde. Dependendo do quanto estivermos inquietos, buscamos, buscamos e buscamos. Pode ser que sintamos nunca estar no trabalho certo, por isso buscamos e mudamos. Ou melhoramos o emprego que temos, ou então pensamos, não vou comentar com ninguém, mas não fico aqui mais muito tempo. Em certo sentido, é assim mesmo. Não estou dizendo que se deva permanecer no mesmo serviço para sempre. Não é a ação impaciente que é inválida, porém o fato de pensarmos que a busca em si é válida. Se deixarmos de procurar, de buscar, o que nos resta? Resta-nos aquilo que estava no centro da situação desde o início. Por trás da busca, há inquietação, há sofrimento, há agitação. No minuto em que nos dermos conta disso, enxergaremos o X da questão, enxergaremos que o X da questão não é a busca mais, sim o sofrimento e a agitação que a motivam. Esse é o momento mágico, aquele em que percebemos que buscar fora de nós não é a solução. Primeiro, essa constatação nos vem de muito longe, atinge-nos de leve. Com o tempo, vai ficando mais nítida, na medida em que continuamos sofrendo. Vejam, qualquer coisa que busquemos
nos desapontará. Porque não existem seres perfeitos, empregos perfeitos, lugares perfeitos para se viver. Assim, a busca cessa exatamente naquele determinado lugar que se chama decepção. Bom lugar esse. Se tivermos um pouco de cérebro, que seja, por fim enxergaremos que já fiz isso antes. Percebemos então que não se trata de buscar o problema, pois ele está propriamente onde estamos olhando. Dessa maneira, voltamos-nos com cada vez mais frequência para o desapontamento que está sempre no centro. Porém, o que está por trás de toda essa busca é de fato o quê? Medo, agitação, sofrimento, sentir-se infeliz. Estamos com uma dor e buscamos e usamos a busca para aliviá-la. Começamos a ver que a dor surge porque estamos nos beliscando. Apenas saber disso é um alívio, dá até paz. A própria paz que estamos buscando com tanto ardor está em reconhecer esse simples fato. Somos nós que estamos nos beliscando, ninguém mais. Daí em diante, a busca começa a ser inteiramente abandonada e, em vez dela, passamos a notar que a prática não é uma busca. A prática é estar com o que motiva a busca, que é a agitação e o sofrimento. Essa é a transformação. Isso nunca acontece de uma vez por todas. Nosso impulso para ir atrás das coisas é tão poderoso que nos engole. Seja lá o que eu disser. Depois que todos sairmos daqui, em 5 minutos no máximo, estaremos todos procurando alguma coisa que nos salve. Como diz o voto, os desejos são inexauríveis. No entanto, vocês não extinguem os desejos com a busca, e sim vivenciando aquilo que está por trás deles. É assim que precisamos começar a entender a necessidade de uma prática. A prática não é algo que fazemos com aulas, como aulas de natação, por exemplo. As pessoas me dizem, neste semestre, não tenho tempo para a minha prática, Jô, estou muito ocupado. Quando eu tiver mais tempo, voltarei a praticar. Isso demonstra que não há entendimento do que seja prática. A prática é estar muito ocupado, acossado. Vivencie justamente essa situação. Existem, então, 2 perguntas. A primeira diz respeito a entender de fato a necessidade da prática. Com isso, não estou me referindo apenas a sentar zazen. Será que entendo a necessidade de minha vida como um todo? Ser prática? Será que entendo? A segunda questão é: será que eu sei o que é a prática? Realmente, será que eu sei? Conheço pessoas que há 20 anos fazem o que chamam de prática. Teria sido melhor que tivessem ficado praticando suas tacadas de golfe. Portanto, neste preciso momento, cada um de nós pode olhar para a própria vida. O que buscamos? Se começarmos a enxergar através dessa busca, conseguiremos perceber para onde devemos olhar? Veremos o que nos é possível fazer? A disponibilidade para a prática surgirá
da convicção de que não existe mais nada a ser feito. Essa decisão pode levar 25 anos para ser tomada. Então, existem duas questões. Entendo a necessidade da prática, sei o que é a prática. Ela lança as duas questões e agora ela vai responder pergunta dos alunos. Primeira pergunta. Penso que prática seja estar aberto a todo momento, a todo input sensorial que vem até mim e também aos meus pensamentos. E a Joko. Em nível experimental, é verdade, embora seja preciso um pouco mais de esclarecimentos. No entanto, em termos de como praticamos, é isso mesmo. Pergunta. Eu penso que a prática é estar consciente do sofrimento e da agitação que existem dentro de nós, trabalhando com eles em nossos relacionamentos. E a Joko diz, o que significa trabalhando com eles? E o aluno. Por exemplo, quando estamos de fato com raiva, ser a raiva, vivenciá-la fisicamente, ver os pensamentos que ela origina. A Joko, sim. Embora às vezes as pessoas me falem que estão fazendo isso, quando é evidente que não estão. Aluno. É porque não estamos realmente lá. E não nos deixamos sentir e vivenciar de verdade aquele sofrimento em particular, naquele momento específico. E a Joko, concordo. Suponho que agora você está apresentando um workshop introdutório. Se você mencionasse essas duas coisas, as pessoas olhariam para você e diriam, mas do que você está falando? Ou então, bem, estou sendo minha raiva e nada acontece. Não é tão fácil compreender as palavras. E o aluno. Prática é aprender a estar totalmente com o momento, com aquilo que chamamos agora. É aprender a ser, a estar aqui e agora. E a Joko responde. O problema é que a maioria interpreta o momento presente segundo um modo agradável. Parece uma coisa fantástica. Aprender a estar com o presente. Porém, se alguém me disser o que você falou em sua palestra estava simplesmente horrível, Jô, não quero ficar naquele momento. Ninguém quer experimentar a humilhação. A última pergunta que eu vou ler hoje. Parece que se realmente sou minha raiva, poderia ficar muito zangado e nessa experiência direta acabar matando alguém. A Jô. Não. Se a pessoa vivencia de verdade sua raiva, não faz isso. Se acreditamos em nossos pensamentos irados, poderemos talvez magoar alguém. Mas a experiência pura não tem componente verbal e, portanto, não há nada a fazer. A raiva pura é muito silenciosa e com ela você não machucará ninguém. A prática não significa que no meio de uma briga com outra pessoa a gente para e diz, vou vivenciar essa situação. Quanto mais madura a nossa prática, mais naturalmente podemos fazer isso quando a raiva aumenta. Mas as pessoas, quando ficam com raiva, agem de maneira compulsiva, movida por seus pensamentos, e por isso muitas vezes precisam voltar mais tarde à própria experiência e ficar consternadas
porque não tiveram habilidade suficiente para fazer isso no momento em que se sentiram ameaçadas. Eu vou parar porque é mais longo esse capítulo. Ou será que eu termino, hein? Falta 1, 2, 3, 4 perguntas. Acho que eu vou terminar. Aluno, a prática tem algo a ver com atenção? Quando volto inteiramente minha atenção para alguma coisa, digamos uma situação com meu filho, acontece algo dinâmico, mas não originário da minha personalidade ou de boas ideias. A Joko, sim, é verdade, mas é porque não existem dualismos. Numa experiência completa, não existe o eu tendo uma certa experiência, mas só a experiência. E quando não há separação, então há poder e também o conhecimento do que fazer. Como você mencionou, acontece algo dinâmico. Porém, não é tão frequente vivenciarmos realmente alguma coisa. Todos conhecemos o palavrório, só que raras vezes damos a volta e o evitamos, porque é doloroso. O aluno, parte de minha busca nesse momento implica disponibilidade para permanecer em situações incômodas ou com sensações e sentimentos desagradáveis em meu interior, num esforço de ter mais familiaridade com os pontos cegos que obscurecem o momento. A Joko, está certo, desde que isso não seja apenas mais uma ideia. O aluno geralmente é, e a Joko, sim, com a maioria acontece isso mesmo. Em geral, depois de algum tempo, pode ser que falemos pelos cotovelos, e essa é a razão pela qual os alunos supostamente avançados são sempre os difíceis. Eles pensam que sabem, mas não sabem. Estão só falando. Aluno, as palavras que me ocorrem com respeito à prática são vulnerabilidade e viver com. É aquele esforço de funcionar sem a atuação dos mecanismos de autoproteção, ou pelo menos estar ciente deles. A Joko, correto. Contudo, a maior parte das pessoas, contudo, para a maior parte das pessoas, a autoproteção é automática. É de onde procede a raiva. Qual seria uma outra forma de falar a respeito de vulnerabilidade? E o aluno, você não ter fechado a porta para seus sentimentos e suas sensações. E a Joko encerra respondendo. Vulnerabilidade significa que não fecho a porta mesmo que eu esteja sendo machucada. A razão pela qual quero deixar a porta aberta é que se eu sentir dor, posso sair. A questão toda está em que posso sentir dor, mas não vou desistir apenas por esse motivo. Costumo reparar que quando as pessoas se levantam da mesa no pátio, elas não empurram a cadeira de volta para o lugar. Não estão comprometidas com ela, sentem, mais ou menos, que essa cadeira não é importante. Preciso ir para o Zendô e ouvir coisas sobre a verdade. Porém, a verdade é a cadeira. É onde estamos nesse preciso momento. Quando deixamos a porta aberta, ela é aquela parte em nós que não quer estar em relação com coisa alguma. Por isso corremos pela porta aberta. Estamos em busca da verdade, em vez de sermos a agitação e o sofrimento da posição que ocupamos a cada momento. E ela encerra. Que bonito isso, né? De não fechar a porta, mesmo que eu esteja sendo machucada. Eu lembrei da Roshi Joan Halifax, na palestra que eles falam de vulnerabilidade, né? Também.
que é se abrir para tudo, né? Deixar essa porta aberta. Ela cita aqui o voto do Bodhisattva, quando ela fala desejos são inexauríveis. E, de novo, a raiva, né? Grande veneno. Grande veneno. É difícil, né, na hora que a gente está com raiva, enxergar que é defesa, né? Que a gente está se sentindo ameaçado. É isso aí. Ela agora vai falar sobre praticando nas relações, vai trazer o Sutra do Diamante amanhã. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Vamos encerrar? Sensei, boa noite. Desculpa. Boa noite, Matheus. Queria só perguntar alguma coisa que até juntou, que teve um outro capítulo que acho que você gosta muito, que é o do barco vazio, né? De sentir nem sempre o barco tá ocupado. E agora essa ideia de manter-se aberto mesmo quando sentindo dor, e juntando também com aquela ideia de ceder na integridade quando é doloroso manter. E, sei lá, juntando essas ideias, como continuar, como manter-se aberto quando sentindo dor e separar isso de manter seu autorrespeito, de você estar num relacionamento tóxico no qual a pessoa ela te machuca constantemente, da forma como quiser ler a ideia de machucar, ela te gera dor, e como manter-se aberto a essa relação, sendo que pode ser que você esteja se prejudicando. Eu acho que, primeiro, a gente tem que ter essa clareza de perceber que o relacionamento é tóxico. Muitas vezes a gente não percebe, né? Não fica tão claro. É a Popó deixando coisas na portaria. Tenho certeza que o interfone está tocando. Pronto, parou. Não sou eu, não, Arro. Quem será, Popó? Que hora você deixou? Não, eu não deixei, eu não consegui ir. Não é? Quem será, então? Eu nem consegui ir. Assim, ou eu vou ainda depois, ou eu ia deixar de manhã, eu ia te perguntar ainda, mas não sou eu, não. Ai, Popó, que bom que você está aí, porque agora eu fiquei preocupada. Quem será? Mas tudo bem, já desistiu, eu toco depois. Deve ser algum vizinho encomendando granola. Isso, já te avisei que não sou eu. Pronto, pode continuar. Cachorro. Cachorro, obrigada. Então, voltando à pergunta, né, do Matheus, eu acho que tem, assim, se tem uma clareza de que existe, que você está envolvido, tem um relacionamento que é tóxico, que não está fazendo bem, considerando os preceitos, né, não manter relações impróprias e não se intoxicar e nem negociar intoxicante, a gente tem que cessar isso, né? Eu acho que talvez seja num nível, porque ela está falando de quando a gente, de alguma forma, quer evitar a dor, não necessariamente aquela linha tênue que a gente sempre fala, né? Quando eu aceito e quando eu aceito, entendo, mas eu transformo. Eu não fico passivo dentro de uma relação que é prejudicial, eu não aceito injustiça, né? Então, a gente sempre cai nesse dualismo aí, né? O quanto eu entendo que depende de mim, que é a minha maneira de pensar, que são os meus pensamentos que estão perpetuando a relação tóxica, a minha maneira de vivenciá-los, né?
Se você ouvir, eu postei hoje a palestra do Villalba, né? Do mestre espanhol. É incrível, ele fala dessa realidade ilusória, né? Do quanto tudo que a gente, toda a realidade que a gente vê, ela é ilusória, porque ela é limitada, né? Então, não tem fim, essa tua pergunta não tem fim, não vai ter uma resposta que é uma cartilha. A gente vai ter que estar constantemente atento para entender que tipo de relação está envolvida nessa situação que você está descrevendo. Então, cada ação, cada atitude tua vai ter que ser condicionada ou relacionada a essa relação que você está experimentando. Não tem uma regra. Ao mesmo tempo, o Joko falou do ponto limite, que a gente estende esse ponto limite. A gente tem que entender que essa dor que a gente, mesmo que esteja machucando, que ela fala, é entender se está machucando mesmo, ou se não é uma tendência nossa a fugir do desconforto. Não está gostoso, eu quero ir para outro lugar. Eu acho que tem esse fiozinho, sabe, que é delicado, porque a gente tende a não querer passar pelas questões. Ela fala isso o tempo inteiro, né? Do quanto a gente quer buscar a felicidade num parceiro, num trabalho, num emprego. É um pouco fugir desse lugar do desconforto, de que não está como eu quero, porque não é para ser, né? Agora, eu acho que relações tóxicas, se a gente consegue enxergar essa toxicidade, a gente para de alimentar. A gente para de alimentar. É as 4 nobres verdades, né? Sofrimento existe, nós não temos que fugir deles, porque eles virão, é parte do processo. Agora, existe algo que causa ele, que está alimentando ele. Se eu sei enxergar o que está causando, eu paro de alimentar, eu faço a cessação disso. E quando eu paro as causas e condições que estão gerando e aumentando esse sofrimento, eu paro de sofrer, eu experimento um estado de paz e tranquilidade, que também é impermanente, que também vai parar, vai terminar. E, novamente, eu vou voltar a sofrer e eu vou voltar a cessar. Não para. Não tem uma receita de sucesso, eu gosto de falar disso. Não tem. Tem a eterna observação, sabe? A eterna observação e ação. Eu observo e eu transformo. Eu não retenho, porque se eu fico segurando, recontando, remoendo, eu estou perpetuando em mim não só as ideias, mas as contrações corporais. O corpo fica todo travado, a respiração fica encurtada, dor nos ombros, dor no pescoço, sabe? De repente você está assim o dia inteiro e fala, o que eu estou carregando, né? O que eu não estou abrindo mão? E isso é com todos nós, sem exceção, sem exceção. E aí, com a prática, a gente aprende a falar, é assim, e não fico... A esperança que eu tenho, por isso eu pratico, é que eu tendo a ficar menos tempo nisso. Mas nem sempre é fácil, nem sempre dá, né? Mas eu não desisto, porque se eu já molhei minha boca alguma vez e percebi o sabor, o doce néctar, né, do Dharma, eu volto nele. Eu falo, não, eu vou transformar isso. Eu vou transformar isso. E aí eu sigo. Né? Mas é uma grande questão essa. E você vê que ela aparece em vários textos, né? Porque ela não vai ter uma única resposta, né? Ela é um contínuo, né? Do caminho.
Se a gente considerar que toda a realidade que eu vejo é ilusória, não tem fim. O que o Vidalba fala é isso. Com o tempo, com a prática, você acaba sabendo lidar com essa compreensão de que é ilusória. Né? É super bonita essa palestra dele. Vejam, é lindo, é muito bom esse vídeo que o Thales postou. Vale a pena, porque ele pincela vários ensinamentos de Buda, do Dharma, e com exemplos bons, sabe? Vale a pena, assistam, quem não viu. Está no grupo da Sangha. Vamos encerrar? Então, vamos lá. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.